volta! Vamos voltando, meu povo. Porque é tão difícil, tão desafiador sair da postura de salvadora. O Instagram me derrubou, mas eu tô de volta, tô firme e forte. Okay. Caí e voltei, que eu sou dessas. Caio e volto. Tão desafiador sair da postura de salvadora. Deixa eu fixar o comentário aqui e a gente já começa. Se cair, a gente volta de novo. Aqui. Fixar comentário. Vamos que vamos! Vamos conversar, porque só são 30 minutinhos de live e esse tema rende. A postura da salvadora. O que é a postura da salvadora? Como é que a gente se coloca nessa postura? Quais são os comportamentos que fazem a gente perceber que estamos nessa postura, assumindo esse papel de salvadora? Você é daquele tipo que adora ajudar todo mundo, que está sempre disponível para todo mundo, para ajudar. Chega no trabalho, você deixa de fazer o que é seu para fazer pelos outros. Aí você corre, ajuda um, ajuda outro, ajuda um, se sobrecarrega com o trabalho, você nunca diz não. Sempre está disposto e disponível para ajuda, para estender aquela mãozinha amiga. Sempre está disponível para ajudar. Você é aquela que tenta salvar o outro de qualquer forma, mesmo que o outro nunca tenha lhe pedido uma ajuda. Que fica atormentada se não consegue ajudar, né? Que não consegue sair desse papel em hipótese alguma. E aí a gente vai entender como é que a gente incorpora esse papel. Quando é que começa a aparecer esse papel na nossa vida? Né? Eu acho que você já deve imaginar aí o que é que pode acontecer. O que é que acontece para que a gente consiga desenvolver e incorporar esse papel, né? O papel da salvadora. Pois é, isso acontece geralmente quando nós somos pequenos, na infância. Quando a gente observando, e aqui são várias as fases que a gente pode assumir esse papel, quando a gente observando o relacionamento dos nossos pais, nós estamos no meio desse relacionamento. Nós somos o amigo da nossa mãe, a amiga da nossa mãe. Nós somos a confidente. Boa noite, tia Ana Lúcia, vem chegando. Nós somos a confidente da nossa mãe, a confidente do nosso pai. Mesmo pequenininha, a gente escuta, né? Ouve o que é que eles dizem. E a gente sempre está buscando cuidar da nossa mãe, porque às vezes ela foi traída pelo nosso pai, ela não está suportando aquilo, não tem com quem desabafar, vai e fala com a filha, desabafa com a filha, mesmo a filha sendo criança. E essa filha, ela começa a crescer achando que esse é o lugar dela, que ela tem essa responsabilidade de cuidar, de resolver pelo outro, de solucionar um problema do outro. Aqui está o papai, aqui está a mamãe, numa relação que deveria ser de equilíbrio, e a filhinha está no meio dessa relação. Então ela aqui está sendo ponte nesse relacionamento. Acontece também muitas vezes de um dos genitores faltarem, estarem ausentes, ou um deles faleceu, morreu. E aí, essa criança, isso acontece muito com os mais velhos também, tá? Assume logo esse papel de cuidadora, de quem cuida da família, é aquela que tem que trabalhar mais cedo, é aquele que tem que trabalhar mais cedo para dar conta da família. É aquele que assume responsabilidades quando não era o tempo ainda de assumir. Quando ele tinha outras demandas enquanto criança. Mas ele adultece mais cedo. Ele sente a necessidade de adultecer mais cedo. Para proteger na cabeça inocente da criança, né? Porque a criança faz isso por um amor. Amor que é um amor, aquele amor doente, aquele amor que acredita, inocente, que acredita que vai salvar, que tem a possibilidade de salvar. Mas que não acontece isso. Mas que na realidade essa criança, ela está absorvendo esses temas que não são dela, está se sobrecarregando.
Tá levando para a vida dela algo que não é da sua responsabilidade. Esse é o início do papel da salvadora. Geralmente é daí que se inicia esse papel e que fica entranhado na gente. E que a gente leva isso para a vida, para as nossas responsabilidades futuras, para os nossos relacionamentos futuros. E muitas vezes a gente não entende porque sobrecarrega. A gente fica sem força. Boa noite, Bia, um beijo. Oi, Orlando, Vanessa, boa noite, pessoal. Vem chegando, vai mandando aí aviãozinho também para aquelas pessoas que vocês sabem que são as salvadoras, que estão sempre disponíveis para ajudar. Manda para elas entenderem um pouquinho também como é que funciona esse mecanismo. Porque aí tem uma novidade em relação a isso, né? Tem algo assim que é bem inusitado, sabe? A gente tá na fase infantil, a gente absorve essas responsabilidades que não são nossas, a gente cresce com essas responsabilidades e a gente passa isso para os relacionamentos. Beleza? Sim. Mas o que é que tá por trás desse papel? O que é que inconscientemente a gente manifesta, por mais que a intenção seja a melhor possível? Por mais que por trás dessa vontade de ajudar e de salvar o outro exista uma boa intenção. Mas o que é que está oculto aí? Já sofri demais com isso, né? Muitos de nós já sofreram com isso. Eu já sofri muito com isso. Às vezes eu me pego, tá, gente, nesse papel. E a gente sempre vai, ó, tentando se equilibrar nessa corda bamba. Às vezes a gente cai para um lado, volta, vê, olha, tô num papel aqui que não é o meu, volta para o lugar da gente e cai de novo. E assim a gente vai levando a vida. Mas o que é que tá por trás disso aí? Existe aí, segundo a visão sistêmica, segundo a visão da constelação familiar, uma arrogância. Como assim, Gabriela? Arrogância? Sim, uma arrogância. É aquela ideia infantil e inocente da criança que foi ferida. Essa criança, ela tá ferida. Dentro dela existe uma mágoa, uma raiva, algo dentro dela que ela não pode manifestar. Que ela teve que viver com isso. E por que existe essa arrogância? Porque essa criança, na inocência dela, naquele momento, ela achou que ela pudesse ajudar os pais dela. Os pais que são os maiores e ela é a pequena. Ela acha que a pessoa não tem força para dar conta de um tema que só a pessoa poderia resolver, mas que a pessoa não tem força para isso. Não é possível para aquela pessoa. Eu posso resolver. Eu posso solucionar. Esse é um papel arrogante. É um papel de achar que você pode mais do que o outro, do que quem está passando por esse problema. Lógico que tudo isso é um movimento inconsciente. Tudo isso não é intencional. A pessoa aparentemente está com uma excelente intenção, tá super disponível para ajudar. Mas existe por trás essa arrogância que é vista. Meu Deus, Gabi. Oi, Keila. As fichas estão caindo aqui. Pois é, amiga, vai cair. Tem umas fichas aí que vão cair. Se segura, viu? E aí a gente fica nessa posição arrogante. A gente fica tirando força da pessoa que a gente quer ajudar. A gente olha para aquela pessoa e diz, poxa, você não é capaz. A gente vê uma mãe da gente doente, às vezes passou por alguma determinada coisa, determinada situação, uma questão que mexeu com o psicológico dela, isso abala a gente profundamente e a gente tenta salvar a nossa mãe. A gente tenta resgatar a nossa mãe dessa dor, como se pra gente fosse possível fazer esse movimento. Por amor? Sim, por amor. Mas a gente sai automaticamente do nosso papel de filho quando a gente tenta salvar os nossos pais. E hierarquicamente, eles são os grandes e nós somos os pequenos. E a gente faz esse movimento. A gente fica querendo ser o grande. A partir daqui, a gente começa a se embolar na vida. A gente começa a se embolar nos relacionamentos. E a gente vai reproduzindo isso nos relacionamentos. Então, a primeira postura inconsciente que aparece nesse comportamento da salvadora é a arrogância. Tá? A segunda postura que aparece também nesse comportamento da salvadora, imagina aqui vocês, essa criança ela foi ferida. Quando ela assistia a relação dos pais, quando ela se viu involucrada nisso mesmo,
que sem vontade, não por vontade dela, mas porque ela foi incutida nesse movimento dos pais. Ela foi levada para ser a confidente. Não foi uma opção, ela foi levada, ela observava as brigas dos pais. E ela começou a viver com isso. E aí ela criou nela, isso aí desenvolveu nela uma ferida muito grande. Então, essa criança, quando ela tenta salvar o outro, ela está tentando salvar a si mesma. Ela está projetando no outro, ela está transferindo para o outro algo que ela gostaria de receber naquele momento, enquanto criança, e que ela não teve quem salvasse ela. Ela não teve quem cuidasse dela. Ela projeta isso no outro. Ela vai tentar resgatar o outro. É por isso que é tão sofrido para essa criança quando ela não consegue. Quando ela se percebe nesse movimento frustrada porque ela não está conseguindo resgatar o outro, ela não está conseguindo ajudar. Oi, Fabi, boa noite. Quem cuida dos meus cabelos? Eita. Pois ela não consegue ajudar. E ela se vê frustrada. Esse movimento é uma tentativa de se resgatar daquele lugar de criança que estava ali sofrido e que ela não podia fazer nada, ela tinha que se calar. Ela tinha que se calar. E aí ela começa a projetar. E aí ela começa a tentar salvar aquele amigo. Aquele amigo que está sofrendo demais porque terminou um relacionamento. Sofrendo muito. Ela liga toda hora. Como é que você tá? Vou aí para lhe ver. Nunca ninguém pediu ajuda para ela. Vou aí lhe ver. Eu quero cuidar de você. Quero lhe ajudar. Aquele marido, quando ela começa a se relacionar, quando ela se casa, ela começa a fazer tudo por aquele marido, tudo. Ela não dá espaço para ele respirar. Ela começa a cuidar do marido, ela sai rapidamente do papel dela, de esposa, e ela vai pro papel de mãe. Porque ela quer salvar o marido. Ela quer cuidar do marido. Ela assumiu esse papel de salvadora. E aí ela vai construindo relacionamentos disfuncionais. E aí ela vai construindo relacionamentos codependentes. E aí é a forma que ela encontra de se tornar necessária. É a forma que ela encontrou de construir as relações dela. Por mais que isso seja muito doído para ela. É a forma que ela encontrou de se sentir importante. Sim. Porque todo mundo vai virar para ela e vai dizer assim, poxa, procure fulana, que fulana consegue lhe ajudar no trabalho. Procure fulana, fulana lhe ajuda. Olha aquela esquinha da minhoca que tá ali, ó. E aí a gente, quando se vê importante nisso aí, a gente quer logo abocanhar essa minhoca, né não? A gente faz assim, poxa, estão me procurando, porque eu tô aqui no topo. E aí a gente se sobrecarrega. E aí isso aqui, ó, vai ficando pesado. Marido não consegue nem mais marcar uma consulta médica. Porque é ela que faz tudo. Marido não sai nem para comprar uma roupa, porque é ela que sai para comprar. E aí sobrecarrega as relações. E aí esse marido vai perdendo a admiração. Ele tá se relacionando com a mãe. Ele não tá se relacionando com a mulher. E aí ela saiu do lugar dela. O que é que pode acontecer, né? Quando a gente sai do nosso lugar. Nosso lugar fica vago. E quando o nosso lugar fica vago, o que é que acontece? Pode aparecer outra pessoa para assumir esse lugar. E quando a gente tá incessantemente querendo cuidar dos nossos pais, achando que pode salvá-los, a gente sai automaticamente do nosso papel de filha. A gente vai pro papel de mãe. A gente exclui nossa avó. A gente exclui nosso avô. E nesse momento, nessa exclusão, a gente gera um emaranhado. Sim. A gente começa a se desenvolver nessa relação sendo sugada. Porque quando a salvadora, quando ela se vê nesse papel, quando ela está entranhada nesse papel, ela vai perdendo energia, ela vai sendo sugada, porque ela não consegue pegar a energia que seria captada para ela e colocar nesse fluxo, no fluxo dela, ela não consegue.
Esse papel é atrativo para ela. Foi o que ela aprendeu a ser a vida inteira. Ela conduziu a vida dela assim, sendo importante. Exatamente, né, Graça? Pois é. Tô adorando esse negócio de curtir os comentários, viu? Tô adorando. Ela cresceu assim, sendo importante. É aquela que a mãe diz assim, minha filha parece minha mãe. Ave Maria, desabafo tudo com ela. É minha amiga, minha melhor amiga é minha filha. Ave Maria, que papel miserável esse. Que papel triste. Eu não queria ser melhor amiga de minha mãe, não. Mas não é porque eu não amo minha mãe. É porque eu amo minha mãe. É porque eu me amo. É porque eu sei onde é que é meu lugar. Eu sei que eu sou pequena e ela é a grande. Eu sei que eu nunca vou conseguir ajudá-la, que ela tem a quem recorrer, que são os pais dela. É muito desproporcional essa relação. E quando a gente tá aqui com o marido, que a relação é assim, é de equilíbrio, andando junto. Relacionamento a dois é um relacionamento de equilíbrio, nem mais nem menos. E aí eu disparo na postura de Salvador. O que é que acontece? Olha eu aqui. Eu disparo. Faça assim, ó. Cadê o equilíbrio? Onde é que foi parar o equilíbrio? Alguma coisa vai acontecer aqui, não vai não? Não ficou faltando um lugar aqui? Sim, ficou. Primeiro, você excluiu logo sua sogra. Você excluiu logo seu sogro. Você tá arrogante. Você tá achando que pode ajudá-lo, que pode salvá-lo. Relacionamento a dois não é esse tipo de relacionamento. Relacionamento a dois é colaboração. Cada um com sua responsabilidade, um ajudando e auxiliando o outro. Você não assume a responsabilidade por ele. Ele não assume por você. Porque fica assim. Fica totalmente desequilibrado. Um relacionamento desse vira uma codependência assim. A gente vai ver, Jane, a gente vai ver como sana isso. É um movimento, digo pra vocês, que não é fácil, tá? Porque imaginem vocês que uma pessoa viveu, eu tenho 40. Eu vivi 40 anos e eu desempenhei muito bem esse papel também em alguns momentos do meu casamento. A gente vive... Eu vivi assim 35 anos, né? Sendo salvadora, tentando ser a salvadora. Será que eu consigo mudar isso de uma hora para outra? Nem sempre. A gente cai, a gente levanta. A gente cai, a gente levanta. A gente se percebe na postura, a gente sai. Depois volta de novo. E aí isso vai sendo constante na nossa vida. Só que a gente precisa trazer isso para a consciência. Você se identifica nesse papel? Então você já ligou aí o sinal pisca-alerta. Tá aqui, ó. Eu tô nesse papel. Eu tô nesse papel. Como é que a gente vai fazer? Quais são as consequências, né? Deixa eu ver aqui o que é que eu não falei. Já disse como é que a gente assume essa postura, a ausência dos genitores. Quais são as consequências? Relacionamentos disfuncionais, sobrecarga, adoecimento. Adoecimento físico, adoecimento psíquico. Sabe aquela dor nas costas insuportável que você sente? Sabe aquele peso aqui, ó, no pescoço? Que é insuportável às vezes, eu tinha muito isso. Um dia eu fui fazer uma massagem relaxante. Quando eu tava fazendo essa massagem, eu estava muito tensa. Minhas costas, gente, vocês não têm noção. Tinham pontos assim, gatilhos terríveis. E aí, fazendo a massagem, a moça virou pra mim e fez assim: por que que você insiste em carregar o mundo nas suas costas? A partir dali, eu fiz assim, porra, é isso mesmo. Eu tenho carregado. E não que ninguém tivesse me pedido, tá? Não que ninguém tivesse me pedido. Eu ia por conta própria. Eu achava realmente que eu poderia ajudar. Eu achava que eu tinha esse poder. Eu achava que eu tinha essa responsabilidade. Meus pais se separaram muito cedo.
Eu cresci com minha mãe e meu pai separados, mas num relacionamento muito bom, graças a Deus, os dois. Mas como meu pai não morava com minha mãe, rapidamente, a mais velha corre e assume o lugar de cuidadora, de responsável. Minha mãe saía, eu ficava desesperada com medo do que podia acontecer com minha mãe. Entrava em pânico, ficava desesperada. Me preocupando porque eu achava que minha mãe não sabia se cuidar. Logo eu, pequena, ela grande. Como é que ela não sabe se cuidar? Ela viveu tão bem sem mim. Antes de eu nascer, ela já se virava. Como é que ela não sabe se cuidar? Mas eu achava isso. Mas sabe por que eu achava? Porque no fundo a gente carrega um medo enorme de ficar só. De não ter quem dê conta da gente. E aí a gente quer cuidar dessa pessoa, colocar essa pessoa num pedestal e ficar olhando para ela para que não aconteça nada com ela. Porque não acontecendo nada com ela, não vai acontecer com a gente também. Esse também é um ganho positivo que a gente leva nessa postura. No relacionamento a mesma coisa. Bora cuidar, porque eu quero me fazer necessária para esse homem aqui. Ele não consegue nem separar de mim, porque não sabe nem pregar um prego na parede. Não sabe nem onde é que tá a cueca dele. Não sabe. Ele não se vira sem mim. Aí você vai construindo uma relação totalmente dependente. Que ele, por mais que não se separe, que pode ser que aconteça de não se separar, ele pode lhe trair. Porque você saiu do seu papel, você não tá no seu papel de mulher, de esposa. Você não tá. Você tá querendo salvar ele. Sua criança ferida tá gritando, porque não é você adulta. Vou explicar meu método. Não é você, faço Cindy, daqui a pouco eu falo pra vocês. Não é você adulta que tá nessa posição, que tá nessa postura, é a sua criança. É a sua criança que quer lhe salvar, que quer salvar as pessoas, que quer resgatar em você. Essa criancinha que estava lá chorando quando não tinha ninguém para contar. Você não tinha ninguém para contar, ninguém podia lhe ajudar. Então, quando você se coloca nessa postura de salvadora, você tá, a sua criança que está se manifestando nesse momento. Não é você adulta, é a sua criança. É ela que está pedindo socorro. É ela que está, me salve. É ela que está projetando. A alça do meu vestido toda hora cai, que misericórdia, viu? É ela que está nessa situação. E aí, mas Gabi, como é que a gente faz para sair? Respondendo aqui a Di, eu faço atendimento, hoje eu tenho um método chamado método consciência sistêmica, que ele traz a ferramenta também da constelação familiar, mas é um protocolo de atendimento de 8 sessões. E nessas 8 sessões, a pessoa vai trazer um tema para mim e a gente vai trabalhar esse tema nas 8 sessões. Mas por que, Gabriela, 8 sessões? Não era só a constelação e pronto? Pois é, eu atendia dessa forma, só que eu comecei a perceber uma necessidade das pessoas de ter um acompanhamento pós-constelação. Porque as pessoas fazem uma constelação e às vezes não sabem para onde vão. Como é que eu mantenho, como é que eu sustento essa minha postura? E é nesse momento que eu ajudo. É nesse momento que eu auxilio a você manter a sua mudança de postura, porque é 50% meu e 50% seu. Os 50% meu é o trabalho e o direcionamento, é trazer para a consciência onde é que está a sua postura, e o movimento de mudança vai ser seu. E a gente vai trabalhando isso toda semana durante 8 sessões. Esse é o método consciência sistêmica e é o método que eu trabalho hoje. Eu não trabalho com atendimento avulso de constelação familiar. Justamente por sentir essa necessidade e por perceber essa demanda que era trazida para mim através dos meus clientes. Então esse é o método. Mas como é que a gente pode fazer? Você que está aqui na live assistindo aqui comigo, né? Me dando o prazer da sua presença, porque eu sei que o tempo é muito valioso. Obrigada! Eu sei que o tempo é muito valioso.
E você tá dispensando esse tempo aqui pra mim. Eu sou muito grata por isso, tá? Como é que pode fazer para sair dessa postura, Gabriela? Dá uma luz aí pra gente começar a observar e fazer esse movimento. Começar a fazer esse movimento. Primeiro passo, trazer para consciência. Isso você está fazendo aqui agora. Isso você está fazendo aqui agora comigo. Você percebeu essa sua postura? Você percebeu que você está nesse movimento? Bora aqui trazer para consciência como é que a gente trabalha isso. Porque agora você não dá para dizer que não sabia. Agora você não tem como alegar ignorância. Porque você trouxe isso para consciência. Como é que faz? Eu trouxe para consciência. Como é que eu faço? Primeiro ponto, acolha a sua criança. Acolha a sua criança ferida, porque é ela que precisa da sua atenção. E hoje você, na postura de adulto, pode acolhê-la. É fácil fazer isso, Gabriela? Você vai construir essa relação com ela. Você vai, nos momentos que você perceber que essa salvadora está se manifestando, quando você perceber que você quer ajudar mesmo sem ser pedida, quando você perceber que você está cuidando até da cueca do seu marido, seus maridos é ótimo, né? Do seu marido. Quando você se perceber nessa posição, nessa postura no seu trabalho, pare, respire fundo e fale o seguinte: eu vejo você. Agora eu posso cuidar de você. Comece a construir uma relação com sua criança. Comece a resgatar ela, a trazer ela para perto de você. E essa é uma forma de você fazer esse movimento. Quando você medita, quando você para, quando você pega uma foto da sua criança, uma foto, você olha para essa foto, você pensa na sua criança, você olha para ela e diz: eu vejo você. Agora, chega a me arrepiar, gente. Agora eu cuido de você. Você tem a mim. Eu vou lhe acolher. Eu tô toda arrepiada aqui. Toda arrepiada. Agora é comigo. Estamos juntas. Sempre quando você se perceber nessa postura de salvadora. Sempre quando você se perceber. Você olha para ela e diz, você imagina ela e fala: eu vejo você. Eu estou com você. Até olhando para sua foto você pode falar isso. Esse é um movimento que você pode fazer, tá? Para começar a ter um contato com sua criança, começar a resgatar ela. Outra coisa que é importantíssima você fazer e que para mim é a base da constelação familiar, é a base dessa consciência sistêmica mais ampla, é resgatar o papai e a mamãe que tem dentro de você. Porque foi a partir deles, a partir de você achar que eles não davam conta do que estava acontecendo na vida deles, que você teria que salvar eles, que você começou a se emaranhar. Foi a partir daí que você começou a se emaranhar. Quando você se percebe nessa postura, você olha para o seu papai. Isso tudo mentalmente, tá, gente? Não precisa necessariamente você ter uma presença física. Mas você olha para o seu papai e você diz: papai, você é o grande, eu sou a pequena. Você dá conta. Você olha para sua mamãe e você diz: mamãe, você é a grande, eu sou a pequena. Você dá conta, mamãe. Aqui tá apertado para mim. Você tá entre seu pai e sua mãe, tá? Aqui, esse meio tá apertado para mim. Me olhem com bons olhos,
se eu sigo o meu caminho. Me olhem com bons olhos se eu vou construir a minha vida a partir do que de fato eu sou. Eu sou grata pela vida que vocês me deram. Esse resgate, gente, já estamos na hora já de finalizar. Esse resgate é interno, é um movimento interno que você faz. Um movimento de gratidão pela vida. Um movimento de parar o julgamento, de cessar o julgamento contra o papai e contra a mamãe. Um movimento de separar o homem do pai, a mulher da mãe. O homem, ele veio com seus emaranhados sistêmicos também. Por isso muitas vezes que ele traiu, por isso muitas vezes que ele abandonou. A mãe também veio com seus emaranhados sistêmicos. Por isso que ela buscou você para ser a confidente dela. Por isso que ela estava nessa situação com o marido dela. Mas era a mulher e o homem. A mãe e o pai são diferentes. São eles que você tem que integrar. Deixar com o homem e com a mulher o que é deles e integrar o papai e a mamãe que tem dentro de você. Esse é um movimento que libera a gente de muita coisa. Esse é um movimento que a gente faz no método da consciência sistêmica. O resgate da criança interior também a gente faz no método consciência sistêmica. Mas eu tô falando aqui pra vocês porque muitas vezes, gente, com a conversa dessa que a gente tá tendo, vão caindo muitas fichas que a gente começa a mudar até nossa postura também. Diante do que a gente vai conversando, diante desse diagnóstico sistêmico, que é a nossa primeira consulta, começando o método consciência sistêmica, primeira consulta, primeira sessão é o diagnóstico sistêmico. Esse diálogo que eu tô tendo aqui com vocês, trazer para vocês, para a consciência de vocês, a postura da salvadora, é uma forma também de vocês perceberem onde é que vocês estão, qual é o papel que vocês estão ocupando. A partir dessa percepção, a gente pode fazer movimentos significativos. Curtos, porém significativos, que podem fazer muita diferença na vida da gente. Através só desse diálogo aqui que parece, um diálogo, meia horinha de live, mas, gente, às vezes em 1 minuto de uma conversa a gente consegue fazer grandes transformações. Só que depende de você, não depende de mim. A mudança sempre depende da gente. Assumir a nossa responsabilidade enquanto adulta. Foi, Keila? Clareou muita coisa, né? Consegui entender algumas das minhas dinâmicas. Pois é, Keila. Eu também passei por esse processo, tá? Eu também, quando conheci a constelação familiar, quando eu tive ciência da visão sistêmica, eu comecei a passar por esse processo também. Muita ficha foi caindo. Muita ficha foi caindo. E essas dinâmicas a gente se involucra nelas e muitas vezes a gente não percebe. E vai conduzindo assim a nossa vida inteira. E a ficha vai, Quando a gente tem um papinho desse aqui, a ficha vai pei, caindo toda hora. Mas é isso, gente. A intenção do Instagram é trazer para vocês essa pitada de mudança, essa vontade de mudar, essa vontade de perceber a nossa vida como um sistema. Trazer a consciência sistêmica para o nosso dia a dia. Para fazer a gente refletir, para fazer a gente viver diferente, porque é necessário a gente viver diferente. A visão sistêmica é maravilhosa para trazer à luz a consciência. Com certeza, nós somos movidos por um sistema. E trazer isso para a consciência faz a gente começar a perceber as dinâmicas que existem no nosso sistema.
faz a gente começar a perceber as repetições de padrão. Porque se hoje você é salvadora, né? Se você hoje está nessa postura de salvadora, talvez sua mãe em algum momento esteve nessa postura de salvadora. Talvez sua avó em algum momento esteve nessa postura de salvadora. Então a gente muitas vezes vai replicando quando não temos consciência do que está se passando com a gente. Estando aberto, disposto e disponível vem à tona, com certeza. Quando a gente faz esse caminho da mudança, quando a gente faz o movimento da mudança, a gente começa a colher frutos na nossa vida. A gente começa, hoje, para eu sentir uma dor, é incrível isso, gente, é incrível. Eu não sinto mais essas dores no ombro, mas em algum momento, quando elas aparecem, eu começo a revisitar. Quem foi que eu quis salvar? Liga a antena. Quem foi que eu quis salvar aqui? Peraí, deixa eu ver. Começa a ligar a antena. A gente fica extremamente atento. E rapidamente a gente faz um movimento de mudança. A gente pode fazer um movimento de mudança se a gente quer. Tá? Eu vou ter que encerrar a live com muita pena, porque já estamos em 39 minutos de live. É um tema que mexe bastante com a gente. E alguém me perguntou o valor a respeito do pacote. Disse, entre em contato comigo, disse, ou pelo direct, ou entre em contato no WhatsApp, que está na bio, que a gente passa todas as informações. Tem a Sara que atende pelo WhatsApp. E eu falo com você também no direct se quiser e eu te passo as informações. Mas a ideia aqui na live é trazer essa consciência, trazer você, situar você onde você está ocupando hoje. Qual é o seu papel hoje no seu sistema? Que está deixando sua vida mais embolada, que está deixando seu relacionamento mais embolado, que está deixando sua vida um pouco disfuncional, que está lhe deixando sobrecarregada, adoecida. Veja se você não está na postura da salvadora. Inclusive no meu Instagram aqui tem falando a respeito da postura da salvadora também. Mas se você hoje, depois que você percebeu, puder fazer esse movimento, essa dinâmica sistêmica, esse exercício que eu passei para vocês é um exercício sistêmico. De olhar para sua criança interior e dizer, eu vejo você e agora é comigo. Eu posso cuidar de você, estamos juntas. Isso é um exercício sistêmico. Olha a foto, fala para ela. Veja a figura de papai e de mamãe. Fala para eles. Vocês são os grandes, eu sou a pequena. Vocês dão conta da vida de vocês. Eu dou conta da minha. Eu vou construir a minha. Me abençoem, me olhem com bons olhos se eu fizer um pouco diferente de vocês. Sendo muito grata a tudo que foi e do jeito que foi. Esse é o movimento. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma excelente noite para vocês. Eu sei que vai ficar um pouco mexido aí, mas é esse o movimento de mudança. Não existe mudança quando não existe uma revolução interna. Essa é a proposta. E sigam o caminho de vocês, se libertando dos emaranhados, tá bom? Foi boa a live pra vocês? Gostaram da live? Bota um coraçãozinho aí, gente, dá essa moral, né? Bota uns coraçõezinhos aí dizendo, ó, foi bacana a live. Gratidão, Orlando, foi foda. Foi foda essa, mas valeu a pena. Que bom que valeu a pena. Keila, maravilhosa você também, Keila. Gratidão, Gabi, boa noite a vocês, gente. Fiquem com Deus, viu? Um grande beijo. Tchau, meu povo.